Boa noite a todos. Como é que vocês estão aí em Tupaciguara? Aqui é o Lawrence, começando mais uma transmissão para a Casa Espírita, que eu tanto aprecio, que tanto tem amigos. E para mim é um prazer imenso estar aí com vocês. Deixa eu ver. Boa noite, Regis. Gostaria, antes da gente iniciar a prece, que vocês me dissessem como é que está o áudio. Vocês estão escutando bem? Boa noite, Aparecida. Renata. Estão ouvindo bem? A qualidade do áudio, do vídeo. Meu grande amigo Joãozinho. Gostaria que vocês sinalizassem para nós em relação ao áudio. Tá ótimo? Regis disse aí que tá ótimo. Beleza, então. É uma grande satisfação estar junto com vocês. A gente sabe que não dá para fazer isso presencialmente, mas a gente pode contar, graças a Deus, com esses recursos da tecnologia que nos permitem estarmos juntos e falarmos do Evangelho de Jesus. Então, para a gente começar, eu gostaria de pedir que vocês juntos comigo, pudéssemos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando a paz, a serenidade, deixando as nossas questões menores de lado e partíssemos ao encontro de Cristo. Esperando de Jesus o seu consolo e a sua orientação, para que possamos transformar a nós mesmos, para sermos mais caridosos e fraternos, para aprendermos a perdoar. E nesse momento difícil que a nossa humanidade vive, saibamos ter fé e paciência. Que a noite de hoje seja uma noite de aprendizado, de compartilhamento, de boas vibrações a todos nós. E gratos a Jesus, iniciamos mais um estudo. Que assim seja. Então tá. Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Estamos agora, eu e vocês, 11 pessoas no estudo. E o tema, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quando o Joãozinho publicou o cartaz, a arte, convidando para a nossa live de hoje, ele colocou o tema livre e eu fiquei pensando, né? Nossa, eu esqueci de mandar para o Joãozinho o tema, né? Que falha a minha. Mas eu achei interessante a questão do tema livre, porque eu acho que a gente precisa de assumirmos nós mesmos a liberdade de decidir, de refletir, de adotar uma postura crítica em relação aos nossos sentimentos, sem que alguém ou algum setor indique para nós o caminho que a gente tem que seguir. Então, eu diria que hoje a gente vai falar de Jesus, basicamente, no sentido de encontrar dentro de nós as características que nos torna cristãos. Já há um tempo na minha vida eu venho sempre refletindo muito nas coisas que Jesus ensinou, nas lições, principalmente nos exemplos de Jesus, e a gente percebe nitidamente, isso é dito por qualquer estudioso do Evangelho, que o Evangelho ele é uma base eterna da moral de Deus.
daquele que construiu e constrói o universo e dá origem à vida. Ou seja, a lei máxima que rege o universo, que rege tudo. E Jesus, ele foi o representante fidedigno dessa estrutura máxima, dessa inteligência suprema, desse Criador do universo que é Deus. Então, quando a gente estuda Jesus, analisa os seus comportamentos, talvez não consigamos entender que estrutura espiritual é essa, tão imensa que é Jesus, né? A gente chama no Espiritismo, né, Jesus de um espírito crístico. Um dos espíritos crísticos que comandam orbes designados pelo Criador. A gente vai ouvir sobre isso de uma forma bastante clara no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, para a nossa capacidade intelectiva, não dá para entender Jesus no sentido de sua constituição moral, da sua essência espiritual, porque ele é um espírito extremamente adiantado e elevado em relação a nós. Ele é tão puro que ele representa Deus na sua máxima limpidez, ao ponto dele próprio, Cristo, dizer: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas o Evangelho de Jesus, a lição que ele deixa para nós, vindo aqui, nascendo numa manjedoura, vivendo uma vida de extrema simplicidade, crescendo entre camponeses e pastores, depois iniciando a sua peregrinação de educação moral eterna, porque as palavras do Evangelho, as parábolas do Evangelho, elas não saem nunca do tempo. Elas são feitas para perdurar. As lições morais, a lição do atire a primeira pedra quem não tiver pecado, essa lição ela não perde a sua atualidade. A lição do perdoa 70 vezes 7, ela é cada vez mais necessária. A lição do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e aí sim ele se mostrando como um modelo a ser seguido. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual seria o símbolo, a imagem de máxima perfeição na qual deveríamos nos espelhar. Qual modelo? Modelo e guia. E a resposta é Jesus. Então, em qualquer situação da nossa vida, olhar Jesus, observar as suas ações, os seus exemplos, é a única saída verdadeira que nós vamos encontrar para as nossas aflições. Se estivéssemos lidando com essas dificuldades da sociedade neste momento, sejam elas as dificuldades sanitárias, sejam as dificuldades políticas, econômicas, se estivéssemos trabalhando todas essas questões conforme Jesus nos ensinou, estaríamos com certeza aliviados e protegidos, atuando e resolvendo as nossas aflições. Por isso que hoje a gente pode dizer que a nossa fala vai ser em cima da mensagem do Cristo Consolador. É o título hoje da nossa palestra. Mas eu queria que vocês deixassem esse tema dentro de vocês livre, para refletir na seguinte questão: onde eu estou vivendo
dentro de mim, na máxima sinceridade, onde eu estou vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus. E também, por sua vez, onde eu estou falhando em seguir Jesus. Nas minhas ações, naquilo que eu penso e naquilo que eu sinto. O que está de acordo com o modelo e guia, com aquele que segue e representa a lei divina em sua máxima perfeição. É interessante quando a gente analisa as colocações dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O 5º capítulo, que é o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo longo, é o maior capítulo do Evangelho. Explica de forma muito clara o porquê que passamos aflições, explica que somos nós mesmos os responsáveis por colhermos dor e sofrimento, que não podemos culpar a justiça divina por isso, não podemos culpar as outras pessoas por isso. É uma lei muito perfeita a justiça divina. E logo em seguida, no capítulo 6, Allan Kardec traz, a partir dos ensinamentos dos Espíritos, e mais precisamente o Espírito de Verdade, Allan Kardec traz o capítulo O Cristo Consolador. Nesse capítulo, nós vamos encontrar informações riquíssimas para que a gente consiga nos situarmos de forma racional diante das aflições, diante dos medos, das angústias, da dor e do sofrimento. Ou seja, você entende o porquê que sofre, a lógica do sofrer, e logo em seguida vai na direção do consolo para este sofrimento. E nesse capítulo é posto, logo no item 1, a frase de Jesus, o texto de Jesus que a gente encontra em Mateus, no capítulo 11. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus já de cara nos promete: você que está aflito, angustiado, sobrecarregado, cansado, sofrendo, vem a mim. Eu vou aliviar a sua dor. Eu vou aliviar o seu fardo, o seu peso, o seu cansaço. E logo em seguida, ele diz o caminho para que isso se processe. E aí é que entra a necessidade da gente refletir e pensar nas palavras de Jesus. Ele vem dizer: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus falava esta lição numa época em que a Palestina vivia sob o domínio romano, sob o jugo romano. As leis que ditavam as regras sociais eram as leis de César. Os impostos caros eram pagos a César. E isso deixava o povo judeu extremamente angustiado, aflito, com uma sensação de impotência. Imaginem vocês, você tem uma cultura, uma vida em sociedade, você tem toda uma criação milenar pautada na lei de Moisés, e vem um povo totalmente diferente da sua cultura, da sua crença, e te domina, te escraviza, te subjuga. Então Jesus, ele não propõe um abandono a Deus dará, se é que podemos dizer assim,
da situação daquele povo subjugado. Ele diz o seguinte: ao invés de tomarem sobre vós o jugo do estrangeiro, o jugo da violência, o jugo da maldade, tome o meu jugo. Aceite a minha dominação. Aceite as minhas orientações, os meus critérios de comportamento. Ou seja, precisamos manter a disciplina. Precisamos manter o sacrifício, precisamos manter a orientação diante dos mandamentos que Jesus nos traz. Não é uma liberdade na sua máxima expressão da palavra. Eu não fico independente quando eu me coloco sob o jugo do Cristo. Eu preciso seguir certos ditames. E ele completa: e aprendei comigo. Ou seja, o jugo envolve aprendizado, observância, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, porque é leve, é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Olha que interessante, Jesus propõe duas qualidades que devamos aprender dele: a humildade e a brandura. Que bonito isso! A humildade. Eu não posso me colocar acima do outro. Eu tenho que compreender de uma forma, de uma vez por todas, que o elemento humano, ele não pode se desequilibrar por classes sociais, por etnias diferentes, por níveis intelectuais distintos. O humano é a base. Ser humilde é considerar que o outro tem um valor na mesma proporção que o seu valor. Seja o outro diferente, esteja o outro num momento em que as suas ações são equivocadas, esteja o outro apresentando o máximo de seus defeitos, de suas imperfeições, ele é humano. Eu preciso combater em mim o orgulho. E também a outra qualidade que ele coloca, a brandura. Eu sou brando de coração. Eu sou manso. Curiosamente, ontem, no nosso culto aqui em casa, a gente leu a lição 163 do livro Fonte Viva. Eu não sei se aí fica ao contrário, invertido aqui, para mim fica. Mas a lição 163 do Fonte Viva tem um título que casa muito bem com essa lição do Cristo Consolador. Aprendamos com Jesus. E me permitam fazer uma rápida leitura dessa lição. De uma carta de Paulo, Emmanuel busca a seguinte lição que foi dada aos Colossenses no capítulo 3. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como o Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha só, Emmanuel, para ilustrar a necessidade de aprendermos com Cristo, coloca essas duas questões. Para aprendermos a suportarmos uns aos outros e aprender a perdoarmos uns aos outros. E ele vem dizer assim: é impossível qualquer ação de conjunto, de sociedade,
de família, de cidade, de país, de mundo, sem a base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. Olha só, eu não vou seguir na lição, porque aqui já basta. Não é possível vivermos em sociedade sem desenvolvermos a tolerância, sem desenvolvermos a humildade e a brandura. Como isso é importante para os nossos dias de hoje. Eu falo por mim mesmo. Porque às vezes, na certeza que nós temos da não violência como única saída para a resolução dos nossos impasses, o diálogo como único método para chegarmos à verdade, mesmo sabendo disso, quando a gente se vê diante daquele que tem uma opinião contraditória, contra a nossa opinião, mesmo sabendo e sendo óbvio que estamos certos, nosso olhar para o irmão, ele não é um olhar de tolerância, de compaixão pelo erro, de compreensão, de indulgência. E dificilmente nosso perdão, ele é o perdão sincero, o perdão máximo, tal qual Jesus perdoava. Restam manchas em nós, restam manchas de mágoa, de sabores, de melindres. Nosso coração fica um pouco mexido diante desses irmãos. Esses irmãos imperfeitos, como nós o somos também. Porque da mesma forma que eu tenho queixas em relação a pessoas que me magoam e me ferem, as outras pessoas também têm queixas de mim. E sendo nós espíritos que não começamos a nossa história, a nossa trajetória de vida nesta encarnação, estamos aí reencarnando já há um tempo, o que será que fizemos no passado? Quais foram as nossas ações com as pessoas que conviveram e viveram conosco no passado? Então, a única forma de solucionarmos definitivamente e caminharmos juntos, porque as nossas necessidades são as mesmas, nós temos a necessidade básica de respirar um ar puro, de beber água potável, de comer comida saudável, o suficiente, de vestir para nos proteger do frio, de ter um teto para nos proteger da chuva, de termos educação para progredirmos intelectualmente e moralmente. Temos necessidade do cultivo da espiritualidade e da religiosidade. Temos necessidade do outro para desenvolvermos em nós a amizade, o amor, a fraternidade, a compaixão, que são os sentimentos que enriquecerão o nosso espírito. Não há como progredirmos sem esses sentimentos enobrecidos, sem essas virtudes. Mas como alinhar, como caminhar sem a tolerância, sem a compreensão uns dos outros? Então, o consolo do Cristo para as nossas dores, para as nossas aflições, para as nossas dificuldades, ele começa na humildade. Se a gente não tiver uma atitude de humildade, nós não vamos entender a razão do sofrimento. Nós não vamos compreender lógica na pandemia. Nós não vamos conseguir equilibrar as polaridades políticas extremadas. Eu preciso ser humilde, amar os dois lados, saber viver na abundância e na penúria, como nos dizia Paulo.
e aprender a aceitar os desígnios das leis divinas. Porque quando não temos humildade, nos comportamos como filhos birrentos, rebeldes. Esbravejamos, nos revoltamos com as circunstâncias. E a forma que muitas vezes a gente vai adotar para buscar a solução dos problemas é com agressividade, é com violência, é com imposição, é elevando o tom de voz, é agredindo, é fazendo o possível para diminuir o outro, para que eu consiga aparentemente, ilusoriamente, parecer mais alto, mais importante, mais sábio. Então, essa ferramenta de resolução de problema, pautada na guerra, ela é falha, ela fracassou em todos os momentos da nossa história. Todos os momentos da história em que nações, pessoas utilizavam-se da violência para resolver os conflitos, as situações, os embaraços diplomáticos, culturais, sociais. Todas as vezes que a violência foi adotada, o resultado foi pior. Mais dor, mais sofrimento, mais pessoas em lágrimas. Eu gostaria de elencar esse exemplo recente que vivemos, que tivemos, do americano que foi brutalmente assassinado, George Floyd, e trouxe para a sociedade essa questão, essa pergunta: até onde vai a capacidade, a raiva, o ódio do ser humano pelo outro? Seja ele de outra cor, de outra etnia, de outra religião, de outro status econômico, financeiro. Então deveríamos parar, mudar a nossa programação pedagógica das escolas, para que as nossas crianças não venham um dia a sofrer como aquelas duas criaturas sofreram. Porque o agressor sofre também, pessoal. Na lei divina, o agressor sofre, porque ele dispara um cronômetro de uma justiça que, diferentemente da nossa, não deixa passar nem um tio e nem uma vírgula. A mãe do agressor sofreu e sofre, a esposa, a família e ele próprio. E que se não arrependeu e se não chegou ao remorso, quando o remorso bater à porta, a dor será imensa. Mas o que aconteceu no desdobrar dos fatos? A sociedade se revoltou. Agressões, violência, destruição de bens públicos. Houve a resolução, solucionamos a situação do sentimento racista. Resolvemos o problema do sentimento orgulhoso que faz uma pessoa achar que é superior à outra. Claro que não. Claro que não. Deveríamos aproveitar esse momento, um momento triste, não só essa situação lá, mas as crises que estamos vivendo aqui, para, de forma madura, espiritualmente madura, entendermos o que estamos fazendo com o nosso mundo, com as pessoas, o que estamos querendo para o nosso futuro. Qual é o impacto da nossa a vida, do modelo de vida atual que nós estamos vivendo para as relações humanas? Porque para alguns pode parecer que nós estamos num momento muito lindo,
numa situação onde a tecnologia, o intelecto humano atingiu níveis maravilhosos, mas como pensar que ali na periferia da nossa cidade há pessoas que não têm acesso à saúde de uma forma digna? Como pensar que em hospitais próximos de nós há macas nos corredores e as pessoas estão de forma expostas, amontoadas umas do lado das outras? Como pensar, e aí aumenta ainda mais a nossa dor, nas crianças, nas pessoas que vivem em lugares onde não tem água potável, onde não tem comida todos os dias, onde não tem acesso à saúde, educação, de nenhuma forma, como a gente conhece, por exemplo, em vários locais da África. Então essa proposta de Jesus, e me perdoem por ficar batendo aqui nessa tecla, esse jugo do Cristo, esse exemplo do Cristo, ele exige a humildade e a brandura como forma de aceitar esse peso nas costas. Porque o fardo é leve com Jesus. O fardo da guerra social de interesses e opiniões é um fardo pesado. É um fardo da época dos romanos, subjugando as suas colônias. Só que na atualidade a gente vive alternando os imperadores. Ora de um lado, ora de outro, e um império aqui quer vencer o outro império aqui. E todos os impérios de todos os lados saem perdendo na guerra. Não há vitoriosos na guerra. Mais adiante nessa lição, o Cristo vem dizer para nós, ou melhor dizendo, a explicação dos Espíritos vem dizer para nós que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. É impossível, gente, nós encontrarmos lógica nos nossos sofrimentos e nas nossas dificuldades sem entendermos uma justiça que sempre existiu e as nossas dificuldades derivam de eventos pregressos e a mudança que teremos para o futuro se baseia no sucesso da minha ação aqui e agora. Então eu preciso me transformar aqui e agora em níveis de sentimento, em níveis de pensamento. Eu preciso mudar o jeito e o tom que eu falo com as pessoas agora, para, com fé no futuro, com esperança num dia melhor, eu possa conseguir gozar de uma vida melhor, por merecimento. Por isso que a justiça divina não pode ser contrariada. Não há como eu plantar uma coisa aqui e lá na frente colher outra. É impossível que isso aconteça. E às vezes a gente fica revoltado de aparentemente criminosos saírem ilesos e inocentes, entre aspas, serem prejudicados, mas na lei de justiça de Deus isso não acontece. É uma presunção acreditarmos que Deus cometeria falhas na sua justiça, no seu julgamento em relação às nossas ações. E uma coisa interessante, no Livro dos Espíritos, isso aparece várias vezes, Deus consegue ver a intenção. Deus sabe a intenção
que nos move. Às vezes um ato pode ter uma repercussão inexpressiva, mas foi movido por uma intenção enorme. Talvez eu não consiga grandes mudanças no meu gesto de caridade. Talvez eu não consiga transformações miraculosas e amplas quando eu visito um enfermo no hospital, ou quando eu vou à creche ou ao lar de idosos, levar uma prece, levar uma palavra de consolo. Eu não mudo a realidade do mundo, mas a minha intenção mudou o mundo. O mundo ganhou mais uma pessoa com boas intenções. E essa intenção, essa energia, ela se propaga e ela cresce. E se tiver mais pessoas cultivando essa energia e essa vibração, nós vamos aos poucos, passo a passo, mudando o mundo. Mais na frente, já na fala do Espírito de Verdade, estamos, pessoal, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nosso estudo de hoje, o Cristo Consolador. Ficamos aqui um tempão falando do jugo do Cristo, que é um jugo suave, o fardo dele é leve, mas que temos que aprender dele duas coisas. Vamos levar para casa hoje essas duas coisas. Humildade e brandura. Manso, brando de coração era o Cristo. E ele vem dizer agora, através do Espírito de Verdade, no item 5, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias. Quando eu li isso aqui, eu falei, ele deve estar tomado de compaixão pelas pessoas que não têm agasalho no frio, pelas pessoas que não têm comida, pela miséria material, pelas crianças que não têm medicamento para tratar as suas doenças. Mas, curiosamente, ele continua dizendo, vossas misérias pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre essas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Olha que interessante. O Espírito de Verdade, ele está tomado de compaixão pela nossa incapacidade de estender a mão que vai socorrer o infeliz. Ou seja, a nossa falta de caridade, a nossa falta de solidariedade com o outro é a nossa miséria. Mesmo que eu tenha um palácio, mesmo que eu tenha 200 empregados à minha disposição, mesmo que eu tenha riqueza para deixar para 20 gerações comer e beber, vestir e dormir. Se eu não tenho mão socorredora ao outro, eu sou um miserável. Nas palavras do Espírito de Verdade. E ele não se irrita com isso. Ele não se mostra indignado por isso, revoltado. Você não aprendeu com as lições de Jesus? Eu estou bravo com você. Passou tanto tempo e você está aí orgulhoso. Você está aí revoltado.
Não, ele não está indignado com a gente. Ele está triste. Ele sente compaixão. Compaixão é quando eu vejo a dor do outro, eu vejo a miséria do outro e sinto isso como se eu fosse o outro. O elemento propiciador, o elemento psicológico propiciador da compaixão é a empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso olhar para aquela criança e pensar assim, se fosse o meu filho? Quando a gente olha as crianças na África, e vocês não fazem ideia, meus irmãos, do que é escassez. Eu fiquei imaginando outro dia, né? Uma vez que a gente foi numa caravana lá e uma mãe chegou com um bebezinho que tinha cortado o braço. Corte grande, mas já era um corte velho, que estava cicatrizando de dentro para fora. E essa criança estava sendo curada com nada, com o tempo. Hoje tem uma bebê aqui em casa de 6 meses, nossa filha Maria Luísa. Se a Maria Luísa cortasse o braço, o que eu faria? Se o seu filho, seu neto, se machucasse, ou ele tivesse sem comida, ou a água que ele tivesse bebendo fosse uma água podre, suja, contaminada, barrenta, o que você faria? Se eu não quero isso para o meu filho, por que eu não posso me mover para que o filho do outro não tenha isso, não viva isso? Para que haja dignidade. Se eu acho tão importante a educação, se eu faço questão de verificar o andamento do meu filho na escola, se eu vou à escola, se eu participo de reunião de pais, se eu brigo, entre aspas, para os professores serem valorizados, porque a educação é a forma, a educação moral é a única maneira de transformar esse planeta. Como eu posso aceitar que crianças não estejam fora da escola? Ou que tenham, como a gente vê lá na África, tenham aula debaixo de árvore. Não tem um lugar para sentar, sentam num ferro. Não tem carteira, não tem onde apoiar o caderno para escrever. Beira ao ridículo a nossa forma de indignação. Beira a uma manifestação, espiritualmente falando, imatura, infantil, estúpida, a indignação que a gente tem diante de algumas coisas e aceita viver num mundo que tem isso. Aceita viver no mundo que ainda existe uma criança, igual a minha esposa viu em Madagascar, que se queima e não tem acesso ao hospital. E aqui, em várias regiões do nosso país, que não tem dinheiro para comprar uma pomada para passar na queimadura, e queimou porque na casa não tem fogão, face a alimentação cozida com tachos no chão, em volta de brasas, aquecendo o alimento. E aí as crianças, são várias crianças, não há como uma mãe controlar 10 filhos ao mesmo tempo, filhos pequenos e adolescentes, e aí volta e meia um cai e se queima. Ela, durante esse tempo que ela ficou na caravana de Madagascar com a Fraternidade Sem Fronteiras, atenderam inúmeras crianças queimadas. Que se não fosse a atitude de um cara lá de Campo Grande, de falar assim, eu preciso conhecer essa realidade,
pôr uma mochila nas costas, ir para a África, ver a realidade e começar um movimento, essa criança provavelmente ia terminar essa encarnação sem saber o que é um curativo, um comprimido de medicamento. Como eu vi várias crianças com otite escorrendo pus pelo ouvido, que se a gente não tivesse lá, não ia entrar em contato com antibiótico, porque não há infraestrutura, não há estrada, não há transporte público, não há hospital. Então, eu acho muito importante, nesse momento em que a gente está diante de polaridades políticas, de crises onde a gente não sabe qual o caminho, quem está certo, quem está errado, vamos tomar esse remédio ou aquele, vamos ficar em casa ou vamos liberar para todo mundo sair, vamos votar no A ou votar no B. A gente precisa pôr os pés no chão e olhar para aquele que é modelo e guia, que é Jesus. É o Cristo que vai nos dizer quais são as bases, os princípios morais que eu devo seguir. E nesse capítulo, depois leiam, é um capítulo curtíssimo, pequenininho, o Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, ele diz, e isso me chamou muita atenção, esse consolo, a solução para os nossos problemas só virá se nós desenvolvermos a humildade, se adotarmos a tolerância, a brandura e se começarmos a sair da nossa maior miséria, a falta de caridade, a falta de solidariedade. E se nós observarmos bem, um pouco mais, não vou dizer muita, mas um pouco mais de solidariedade de quem tem muito para quem tem pouco, nessa crise econômica, não poderia resolver as nossas questões materiais? Será que se eu reduzisse um pouco, o meu grande amigo Rodolfo, Dr. Rodolfo Gadi, ele gosta de dizer o seguinte: se você abrir mão de 3 sobremesas das suas refeições, ele não sei se ele fala por semana ou por mês, mas assim, o valor se cada pessoa abrisse mão de um pouco do seu consumo alimentar, e ele não fala do básico, do alimento saudável, ele fala do açúcar, da sobremesa, que repercute negativamente na saúde de muitos de nós. Imagine juntar esse montante de economia por não tomarmos sobremesa após a refeição e passássemos esse recurso para instituições distribuírem para quem não tem nada. Como seria? Como seria se a gente fizesse um pouco de economia? Hoje, por exemplo, para a gente apadrinhar uma criança na África pela Fraternidade Sem Fronteiras é R$50. Será que daria para a gente fazer aí uma conta e tirar do nosso consumo mensal, seja ele em alimentos não saudáveis, seja ele em coisas supérfluas? Será que eu consigo salvar do meu orçamento R$50? Eu acho que sim. Eu acho que daria. Imagina num país como o Brasil, de mais de 200 milhões de pessoas, se 10 milhões de pessoas, vamos pegar 10%, 20 milhões de pessoas no nosso país, não estou falando do Canadá, dos Estados Unidos, dos países da Europa, 20 milhões de pessoas dando R$50 para instituições que são passíveis de fiscalização,
que há como você olhar de perto, como eu fiz na fraternidade. Eu fui olhar de perto, eu fui conferir, eu quero ver essa ação. Fui à África. Se 20 milhões de pessoas dessem R$50 todo mês, como seria a realidade dessas crianças? Eu não vou me alongar, pessoal, nesse tipo de raciocínio. Há muitos vieses, eu nem domino todos esses vieses, essas circunstâncias. Tem muita coisa na caridade que precisa ser analisada para não transformar um gesto de fraternidade em esmola. Né? Não adianta eu pegar e jogar lá no colo daquela criança um prato de comida. O Cristo, o jugo do Cristo, ele é um jugo de amor. A transformação que vem através do Evangelho, ela é uma transformação interna. Ontem no nosso culto a gente falava sobre isso. Tinha uma lição que falava: o reino de Deus está em vós. Deixar vir à tona esse reino de Deus é esse sentimento de amor, de compaixão. Isso tem que ser legítimo. Então, penso eu que não é simplesmente indo e jogando a esmola no colo do outro. Mas, com certeza, nós temos recursos, sim, no nosso mundo, no nosso país, para que as pessoas tenham o mínimo para viver, o mínimo para construir a sua dignidade, para se instruir, para seguir no caminho da moral. Para finalizar, eu me perdi no tempo. 8h20, então já vamos caminhar para o fim. No item 8 desse capítulo, o Espírito de Verdade diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Não há lágrima sem a possibilidade do consolo. E aí ele coloca para a gente refletir: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: abnegação e devotamento. Para fechar, abnegação é quando eu abro mão de mim mesmo, eu nego a mim mesmo, eu sacrifico o meu prazer egoísta para atender, para servir o outro. E o devotamento, ou seja, a prática da abnegação com devoção, com perseverança, tornando esse gesto um hábito. Você servir ao outro, você ajudar o outro e tornar esse gesto um hábito é a sabedoria da humanidade. Olha que simples. E aí isso a gente lembra daquela passagem do Evangelho onde os discípulos do Cristo estavam ali meio discutindo quem que é o maior, quem que é o maior, quem que será que ele ama mais aqui, como é que fica essa questão? E ele vem, percebe aquele zum e fala: meus filhos, quem quiser ser o maior dentre vós, terá que servir a todos, porque até o Filho do Homem serve a todos. E logo depois ele lava os pés dos seus discípulos. Lava os pés. Imagine os pés
Lavar os pés era um serviço do escravo, porque não tinha lá o sapato e não tinha asfalto, os pés sujos, emporcalhados. E aí o Senhor, no final do dia, colocava os pés lá na bacia d'água e vinha um escravo e lavava os pés. E Cristo se coloca no lugar do escravo, do servo, e falou: você quer ser o maior? Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que servir. Você tem que ser abnegado. Você tem que trabalhar sem reclamar para que o outro cresça, para que o outro seja feliz, para que o outro viva bem. E aí a sua vida se tornará uma vida boa a partir da boa vida que você proporciona ao outro. Da diferença que você faz na vida do outro. Então fica pra gente, né? Lição de casa, pra gente pensar. Eu quero o consolo do Cristo, eu quero seguir o Cristo, eu preciso me submeter ao jugo dele. O jugo dele é toda uma lição, é toda uma construção de regras, de atitudes, de não julgar o outro, de perdoar o outro, de ser benevolente com o outro. Eu tenho que me sacrificar para conseguir atuar como Cristo atuou. E eu preciso aprender para isso duas coisas: ser humilde e manso. Se a gente está nervoso, xingando, não vai. Humilde e brando. Aprender a tolerar, aprender a suportar, como nos disse aqui a lição do Fonte Viva. Sairmos da nossa miséria maior, que é a falta de estendermos a mão socorredora aos nossos menores, entre aspas, aqueles que estão sofrendo e padecendo de tantas necessidades. E, por fim, aprendermos a maior sabedoria da humanidade. Sermos abnegados e devotados na prática do Evangelho. No sacrifício pessoal para que o outro cresça, para que o outro viva plenamente. E se eu quero e faço isso pelo outro, e o outro faz por mim, e o outro faz por aquele, a gente constrói uma rede interligada, conectada, de auxílio mútuo. E essa é a sacada do Evangelho. É a sacada do mundo de regeneração. Um ajuda o outro, um suporta o outro. Porque que somos interdependentes, isso aí já está muito claro. A gente não faz nada. A gente não constrói quase nada. A gente recebe tudo pronto. E para, às vezes, pegar essas coisas, a gente, às vezes, precisa apenas de um recurso. Nós somos interdependentes, mas o que falta em nós é um sentimento de amor pelo próximo, para que todos nós, juntos, cresçamos espiritualmente, intelectualmente, moralmente. Então, fica aqui a nossa gratidão pela presença de vocês todos aí, que Jesus nos abençoe, que possamos refletir sobre essas lições, mudar um pouco a nossa forma de lidar com essas dificuldades que estão por aí, né? E muito obrigado pelas vibrações de vocês, pelas palavras. Eu li muita coisa que vocês escreveram aí, tá? Mas o raciocínio eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é ler, responder e seguir aqui a linha de raciocínio. Então peço desculpas se eu não conseguir, às vezes, interagir com vocês, mas eu que agradeço, Casa Espírita Amor e Caridade, Joãozinho, por lembrar da gente, por contar aí com a gente para esses estudos, para que nós
aprendamos, todos nós. Né? Essa é a tônica da coisa, todos nós aprender e praticar o Evangelho. Então, amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade do estudo, que as pessoas que não puderam estar conosco neste estudo sejam atingidas pelas boas vibrações, amigos nossos, parentes, e que principalmente sejamos nós instrumentos para levar às pessoas estas mensagens. Nos fortaleça a vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, as nossas limitações, principalmente aquelas derivadas do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigado, pessoal. Jesus abençoe a todos.